Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Queremos dar continuidade à nossa reflexão de hoje pela manhã. Pensando sobre essa família que serve o Senhor. Diz o texto, Josué capítulo 24, de 14 em diante. Estamos todos juntos? Diz assim a palavra bendita do Senhor. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e do Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra estão morando, eu e a minha casa, porém, serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos. E entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, o Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá, depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Hoje pela manhã, nós refletimos um pouco sobre a vida de Josué, sobre a sua história, sobre a sua família e sobre o povo de Israel. E compartilhamos com os irmãos algumas qualidades, algumas características da família que serve ao Senhor, dizendo que uma família que serve ao Senhor é aquela que confia nas promessas de Deus, que se apropria das promessas de Deus. Baseado no capítulo 1 de Josué, nós aprendemos essa verdade. Falamos também que é uma família que busca a direção de Deus na sua bendita palavra, que não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. É uma família formada por gente que medita na palavra de Deus e que busca na palavra de Deus direção para as suas decisões, para as suas escolhas. É uma família que consulta a Deus na hora de tomar decisões, baseado na experiência de Josué em fazer aliança com os gibeonitas, conforme encontramos no capítulo 9 desse livro.
sem ter a autorização de Deus, simplesmente ele fez essa aliança porque não consultou o Senhor. E destaquei hoje de manhã que quantos problemas nós evitaríamos para as nossas famílias se nós consultássemos o Senhor antes de tomar as nossas decisões. Mas falamos também que a família precisa se animar no Senhor. A família que serve a Deus é a família que não se entrega aos problemas, mas que se anima, se reanima constantemente no Senhor e busca no Senhor a solução para os seus problemas. 3 vezes Deus diz: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem muito bom ânimo. As versões mais recentes dizem: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. No ano de 2022, Deus me deu a oportunidade de visitar o Museu da Bíblia com a minha esposa, e lá eu encontrei esse chaveiro, que é o chaveiro da minha casa. E todas as vezes que eu pego nesse chaveiro, eu me lembro: seja forte e corajoso. Josué 1, verso 9. Seja forte e corajoso. Mas a família que teme a Deus, a família que serve a Deus, é também uma família que teme a Deus, que tem o temor de Deus. Vejam só o verso 14, você está com a sua Bíblia aberta. Agora, pois, temam o Senhor. Vamos ficar por aqui por enquanto. Agora, pois, temam o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lembramos dessa frase, desse provérbio de Salomão? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a primeira lição na escola da sabedoria. O temor do Senhor é a primeira lição, é a primeira aula que a gente recebe quando se dispõe a buscar sabedoria. Temer a Deus. Temer a Deus não significa ter medo de Deus, mas sim ter respeito ao Deus que tudo vê, que tudo ouve e que tudo sabe a nosso respeito. Esse Deus que nos conhece plenamente, como diz o salmista no Salmo 103, verso 14, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece a nossa realidade. Ele conhece os seus pensamentos mais profundos. Aqueles pensamentos que você não consegue sequer compartilhar com o seu cônjuge, com seus pais, com seus irmãos. Ele conhece todos eles. Conhece todos eles. Ele conhece as suas intenções e as suas motivações. Normalmente nós conhecemos apenas as ações das pessoas. A lei humana nos julga apenas pelas nossas ações, mas Deus conhece as nossas intenções, porque nós podemos fazer coisas certas com motivações erradas. Nós podemos fazer coisas certas com intenções erradas e seremos da mesma forma reprovados por Deus. Porque Deus não está olhando apenas aquilo que a gente faz, mas a razão pela qual a gente faz, a motivação pela qual a gente faz. O respeito a Deus precisa estar presente no nosso coração, o temor a Deus precisa estar presente no nosso coração. Quando a gente vê a sociedade hoje, a forma como as pessoas estão vivendo no mundo de hoje, a impressão que a gente tem é que elas perderam o temor de Deus. Perderam o temor de Deus. É verdade que muitos crentes parece que também perderam o temor de Deus. A história dos grandes avivamentos da Igreja de Cristo, ao longo dos séculos de história, desses 2000 anos de história, revela que nos momentos de grande avivamento, a noção da presença de Deus se tornou tão tangível, tão real, em que o temor a Deus, o respeito à presença de Deus, a noção da presença de Deus,
produziu quebrantamento, produziu transformação de vida, produziu confissão de pecados, produziu mudança de vida. Mas parece que nós perdemos essa noção quando muito pensamos que estamos na presença de Deus, quando estamos dentro de um santuário como este, quando estamos dentro de um templo como esse, num momento de culto. E quando saímos, Deus ficou lá no templo. Quarta-feira passada estávamos estudando sobre os atributos de Deus. E dentre os atributos naturais de Deus está a onipresença. O salmista no Salmo 139 disse: como fugirei, como me ausentarei do teu Espírito, Deus? Se tomar as asas da alva, lá tu estarás. Se fizer a minha cama na sepultura, lá tu estarás. Não temos como fugir da presença de Deus. Jonas achou que pudesse, mas Deus o encontrou lá no mar agitado. Deus o encontrou dentro de um peixe. Não temos como fugir da presença de Deus. Por isso esse Deus merece ser temido e respeitado. Quantas e quantas pessoas vivem o Evangelho como se fosse um paletó, como se fosse um casaco que a gente apanha no guarda-roupa para se vestir, usa para vir ao templo, depois volta para casa, pendura no cabide, coloca no guarda-roupa e vai viver a sua vida como bem deseja, dentro de casa. O Senhor está dentro da nossa casa. E Ele está ali de olho, certamente vendo as nossas ações e as nossas reações. Aquele piti que você dá quando a sua vontade não é feita. Ele está sentado do seu lado, na sua poltrona, vendo os filmes que você vê. Ele está vendo a forma como você trata a sua esposa, de forma amorosa ou arrogante, grosseira. Ele está vendo a forma como você procura ser coerente ou incoerente ao educar os seus filhos. O Senhor está lá. Ele é onipresente. Os filmes, as séries de TV que você vê, os programas que você assiste, os sites que você acessa na internet, quantas pessoas hoje estão vivendo a realidade do vício em pornografia? E antigamente, as pessoas precisavam ir a uma banca de jornal para comprar revistas pornográficas. Hoje, esse instrumento aqui, esse dispositivozinho aqui, pode se tornar um poço de podridão e de pornografia. Quantas pessoas estão viciadas em pornografia? Porque perderam o temor de Deus, perderam a noção de que estão na presença de Deus. Aquilo que você fala com a sua esposa dentro da sua casa, você está falando na presença de Deus, quer você sinta ou não, quer você perceba ou não. A forma como você trata os seus filhos, Deus está ali, vendo você, vendo a mim, vendo cada um de nós.
Ele está atento às nossas ações e às nossas reações. Ele está atento aos valores da nossa família. Ele conhece os nossos valores, Ele sabe aquilo que importa para nós. Se nós lutamos, brigamos, trabalhamos em função de coisas que Deus despreza, de valores que Deus despreza, Ele sabe tudo isso. Eu e você não temos como sair da presença de Deus. Quer queiramos ou não, na presença dEle estaremos. Dentro deste templo, no local de trabalho, numa repartição pública, dentro de uma faculdade, dentro de uma escola, dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, no trânsito. Ele está vendo as nossas atitudes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. E o sirvam com integridade e com fidelidade. A versão Almeida século 21 traduz com sinceridade e com verdade. Integridade, servir a Deus com integridade, é servir sendo um só. É servir a Deus sendo o mesmo. Sendo dentro da igreja o mesmo que você é dentro da sua casa. Sendo dentro da sua casa o mesmo que você é dentro da sua igreja. No ambiente da sua igreja. Sendo a mesma pessoa. É possível servir a Deus sem sinceridade? Infelizmente, sim. É possível ser uma coisa na igreja e outra coisa em casa? Infelizmente, sim. Por mais hipócrita que isso possa ser, infelizmente pode ser. Quando nos tornamos meramente religiosos, Jesus disse que os religiosos do seu tempo eram hipócritas, fariseus, escribas, conhecedores da lei, mas que não viviam esta realidade dentro das suas vidas. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 51, quando Davi se arrepende do seu pecado, e ele faz esta oração de confissão a Deus, ele diz: eis que te agradas da verdade no íntimo. Deus está procurando a verdade no nosso íntimo. A verdade não pode estar apenas na nossa aparência, ela tem que estar no nosso íntimo. De outra forma, nós seremos diferentes de todos por fora, iguais a todos por dentro. Quando a nossa aparência não corresponde à realidade do nosso íntimo, então vem a hipocrisia e não agradamos a Deus. Deus vê o nosso coração e Ele deseja que nós o sirvamos com integridade e com sinceridade, justamente porque Ele vê o nosso coração e não se contenta com a nossa aparência. Aquela cena de Samuel na casa de Jessé é emblemática para nós. Jessé, onde estão os seus filhos? Estão aqui. Eu preciso ungir um deles como rei de Israel. E quando Samuel viu o mais velho, o primogênito, disse: está diante do Senhor o seu ungido, é este. Deus disse: não é este. Você vê a aparência, eu vejo o coração. Um dos maiores desafios que eu tenho, que você tem, é o coração íntegro. É o desafio de ter um coração íntegro. Essa integridade, ela começa aqui dentro de nós. Dentro de nós, senão não passa de hipocrisia.
O Senhor nosso Deus sabe se a verdade está no nosso íntimo e por isso Ele se agrada da sinceridade do nosso coração. Mas a família que serve ao Senhor serve também com exclusividade. No verso 15, o texto vai nos dizer: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, porém eu e a minha casa serviremos o Senhor. Serviremos o Senhor. Na época de Josué, o povo de Israel estava sendo encorajado a lançar fora os deuses falsos, os deuses estranhos, estava sendo encorajado a servir somente ao Senhor. Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ele disse que certamente nós vamos agradar a um, entristecer o outro, agradar o outro, entristecer a um. Não temos como agradar a Deus com o coração dividido. A palavra de Deus nos diz: vocês me buscarão e me acharão se tiverem todo o coração empenhado nisso. Se me buscarem de todo o coração, não é um coração pela metade, não é um coração dividido. Tiago, na sua carta, ele vai dizer que muitas vezes nós temos um coração dobre, um duplo sentimento. Um duplo sentimento. Um coração dividido é assim. Naquela época, certamente eles precisavam lançar fora deuses falsos. Imagens, esculturas que eles foram encontrando pelo caminho. Josué lhes disse: vocês precisam lançar fora tudo isso se vocês querem servir ao Senhor. Quais são os deuses que estão nas nossas casas hoje? Quais são os deuses da nossa família hoje? Diante dos quais nós nos curvamos, diante dos quais nós nos entregamos. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus precisa ser colocado para fora. Tudo aquilo. Especialmente lembrando que os ídolos podem ser de metais, mas podem ser mentais. E na nossa mente podemos construir ídolos, colocando coisas e até mesmo pessoas no lugar que é devido a Deus. Essa é a essência da idolatria. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, e não o lugar de Deus ocupado por Ele mesmo. Devemos pedir a Deus, portanto, que sonde o nosso coração. Limpe o nosso coração, que examine a nossa vida em detalhes e nos mostre tudo aquilo que impeça a nossa perfeita comunhão com Ele. E assim viveremos segundo o seu propósito. Mas a família que serve o Senhor é uma família que tem uma aliança com Ele, que tem um compromisso de vida com Ele. Deus havia feito uma aliança com o seu povo. Você pode abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 34. Êxodo 34, verso 10. A Escritura diz o seguinte, Êxodo 34, verso 10. Então o Senhor disse: eis que eu faço uma aliança
Diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Agora o verso 27 do mesmo capítulo. O Senhor disse ainda a Moisés: escreva estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança com você e com Israel. Deus estava fazendo uma aliança de amor com o seu povo. O verso 28 diz que Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras ou os 10 mandamentos. Eu tenho compartilhado com os irmãos em outras oportunidades que o que sustenta uma família não é um contrato, mas uma aliança. Quantos contratos de casamento têm sido rescindidos, desfeitos nos nossos dias? Quantos? A família precisa ter uma aliança com Deus, ter um compromisso com Deus. Somente a aliança com Deus é que sustentará a aliança entre marido e mulher, entre pais e filhos. Precisamos ter esse compromisso de vida com Deus, porque de outra forma nós não vamos conseguir, por exemplo, servi-lo com integridade. Só serve a Deus com integridade quem tem compromisso, quem tem aliança com Ele. Porque somente dessa forma você vai conseguir servir a Deus quando estiver sozinho, quando ninguém estiver olhando, quando não tiver ninguém por perto. Você vai se lembrar que Deus está perto. Você vai se lembrar que você está diante de Deus. E por isso você não vai se corromper, não vai corromper ninguém e vai buscar viver de uma forma íntegra. Uma aliança com Deus fará toda a diferença na vida em família e será um instrumento para a família, que ajudará a família a enfrentar os desafios que tiver. Compromisso, a aliança. Gênesis diz que por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. O verbo unir tem o sentido de colar, de cimentar. E é isso que Deus espera para você, para mim, para cada família aqui representada. Em nome de Jesus, lute pelo seu casamento. Não baixe a guarda, não jogue a toalha. Firme a sua aliança com Deus. Essa aliança dará a você condições de enfrentar os problemas. Esta aliança ajudará a sua família a definir os valores inegociáveis da sua casa, inegociáveis da sua família. Esta aliança com Deus sustentará a sua aliança conjugal e a sua aliança com seus filhos. Josué estava no final da sua vida e precisava levar o povo a um posicionamento, a um compromisso, a uma decisão. Nós vemos tantas pessoas hoje se posicionando à esquerda ou à direita, hoje politicamente falando. Mas este aqui é o primeiro posicionamento que eu e você precisamos fazer. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e a minha casa não abriremos mão do Senhor, da vontade do Senhor, dos planos do Senhor, dos projetos do Senhor. Não abriremos mão de consultar o Senhor para saber se aquilo que nós queremos é da vontade do Senhor.
Precisamos desse posicionamento diante da sociedade. Josué estava dizendo: vocês decidam segundo a vontade de vocês, porque eu e a minha família já decidimos. Eu e a minha família já decidimos. O segredo está justamente no compromisso com Deus. O compromisso com Deus dá sustentação aos compromissos que assumimos com as pessoas. Quando estamos afinados com Deus e comprometidos com Deus, temos melhores condições de cumprir os nossos compromissos diante das pessoas, inclusive diante da família. Um marido comprometido com Deus consegue cumprir melhor o seu compromisso com a sua esposa, assim como uma esposa comprometida com Deus consegue cumprir melhor os seus compromissos dentro da sua casa. O relacionamento humano depende do relacionamento com Deus. Os dois grandes mandamentos falam de amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a nós mesmos. E não existe próximo mais próximo do que o seu cônjuge. Não existe próximo mais próximo do que os seus filhos, do que as pessoas que estão debaixo do mesmo teto que você. Este é o compromisso que você precisa ter com a sua família. Com a sua família. E com o seu Deus. Com o Senhor. Qual foi o compromisso da família de Josué? Servir o Senhor. Como precisamos de famílias dispostas em servir o Senhor. Servir ao Senhor com seu tempo, com seu esforço, servir o Senhor com seus dons e talentos, servir o Senhor com seus bens, com os bens que são dele e que ele colocou nas nossas mãos simplesmente para administrarmos. Famílias que sirvam aos interesses do Senhor e aos interesses do seu reino, antes dos seus interesses pessoais. Famílias que sirvam para a glória de Deus e não para a sua glória pessoal. Josué estava dizendo ao seu povo: sejam servos sinceros e fiéis. Essa é a expectativa de Deus para mim e para você. Josué disse ao povo: escolham hoje. Ele não disse escolham amanhã, porque essa é uma decisão inadiável, você precisa tomar hoje. E é uma escolha que você precisa fazer, que ninguém vai fazer por você. Ninguém vai tomar essa decisão por você. É você e a sua casa que precisam tomar essa decisão de servir o Senhor. Com todo o seu ser, com todo o seu coração. É uma decisão inadiável, é uma decisão voluntária que não pode ser imposta, é uma decisão que precisa ser tomada por toda a família. Quando não há unanimidade na decisão em família, infelizmente um tem que ficar arrastando o outro, um tem que ficar puxando o outro. Josué conseguiu dizer: eu e a minha casa inteira já decidimos. Talvez na sua casa falte só você. Todos os outros já tenham tomado a decisão. Talvez só falte você tomar a sua decisão de servir ao Senhor também. De se unir à sua família para servi-lo também. Neste tempo em que encontramos tantas pessoas escolhendo caminhar para longe dos propósitos de Deus, inclusive estabelecer novas formas de família, novos padrões de família para o mundo, Deus deseja encontrar na minha família, na sua família, em cada um de nós, famílias que sirvam ao Senhor. E justamente por isso temem a sua presença, respeitam a sua presença. Procuram servi-lo com integridade, com sinceridade. Procuram servi-lo com exclusividade. E procuram servi-lo com uma aliança. Não simplesmente uma aliança que foi feita um dia e esquecida, mas uma aliança que se renova a cada dia,
na disposição de se comprometer cada vez mais com o Senhor e com o seu propósito para a sua vida e para a sua família. Escolham hoje, disse Josué, e Deus está dizendo a mim e a você, para tomarmos decisões sérias e importantes hoje. Eu convido você a fechar os seus olhos para orarmos ao Senhor. Qual será a sua escolha?